O mundo da internet é o nosso destaque no programa de hoje. Vamos conhecer um pouco da rotina de quem atua com a produção de conteúdos para a grande rede. Não saia daí, porque o nosso programa começa agora. R$ 81 milhões de internautas acessam a grande rede pelo seu aparelho celular. Os dados foram divulgados pelo Comitê Gestor de Internet no país. E para dar seguimento a essa tendência, nós recebemos aqui em nossos estúdios o youtuber Rodrigo Teixeira. Olá, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa, viu? Maravilha, Paulo. Eu que agradeço estar hoje aqui com vocês na Universidade Estácio de Sá, no campus Friburgo, Nova Friburgo, subir a serra, uma felicidade. Outro nível, né? Ah, outro nível! E esse filhozinho gostoso. Então, para começar, Rodrigo, o que é ser um youtuber? Eu acho que é muito amplo. O que é ser um youtuber? O youtuber é você ter um canal no YouTube. É uma coisa meio óbvia isso, né? Sim. Mas o ser youtuber, eu acho que é você se predispor a gravar vídeos e experimentando. O legal, Paulo, do YouTube hoje é que você pode experimentar. Então, Rodrigo, você disse que você está há pouco tempo usando o YouTube, né? Foi. E como é que é essa experiência? Olha, Paulo, quando a gente fala em YouTube, né, que é um portal, que é uma plataforma de você colocar um conteúdo lá. E nós, jornalistas, nós somos produtores de conteúdo. Então, eu me propus fazer esse exercício, colocar o meu conteúdo nessa plataforma. E também eu acho que o negócio é divulgar. Então, eu estou começando. Comecei do zero. Quantos inscritos? Zero. Agora eu tenho 120 e poucos. E a minha meta é chegar pelo menos a 2.500 até a criação do escritório do YouTube no Rio de Janeiro. Porque nós, a partir de 2.500, vamos poder utilizar o escritório, fazer vídeos, e usar essa estrutura do YouTube de create e você usa essa estrutura do YouTube para poder produzir vídeos. Eu acho que é importantíssimo estar nessa plataforma, porque hoje em dia você tem que conhecer para você poder gerenciar, para você poder aprender, e você aprende fazendo. E é por isso que eu decidi, tô lá. E quais são os temas abordados nos seus vídeos? Olha, ultimamente, quando eu comecei no jornalismo, eu fazia muita polícia, muita política, e também faço, que eu acho que hoje em dia nós não podemos nos dar ao luxo de ficar só numa editoria. Então a gente tem que ter multiplataforma, multi-editoria, multi-meios. Acho que essa é a palavra que a gente tem que ir trazendo para o nosso cotidiano. Então, mas ultimamente eu tenho feito muito entretenimento, e eu me divirto fazendo entretenimento. Então, o que eu quero colocar lá o que eu sei fazer, cobertura de festas e entrevistas legais. Então é isso, estou aqui com você hoje, mas nos bastidores a gente já conversou, eu já entrevistei você, que a gente acaba... É automático, a gente começa a conversar. Eu acho que é isso. E você mostrar quem você é. Porque onde você estiver, as pessoas elas vão querer ver você, e o seu trabalho vai atrair público e vai atrair toda a dinâmica de que você se propõe a fazer, ou não, entendeu? Então eu acho que também a internet é uma coisa de experimentação. Então eu estou lá experimentando e aguardando o que está vindo. Entretenimento hoje é o meu forte, é o que eu coloco como tema. Você estava falando da questão do público. Qual é o público-alvo dos seus vídeos? Olha, é uma coisa que eu estou descobrindo. Dependendo do vídeo, por exemplo, se tem um vídeo de uma mulher mais sensual, por exemplo, eu entrevistei a Aline Riscado, da Band, e a garota propaganda da Itaipava. Aí o público foi maior masculino. Então, depende do conteúdo que você joga. Aí se você falar sobre gravidez, mais mulheres verão. Isso. Mas numa média, hoje o meu público ele é mais feminino, mas bem assim, bem variado. E de idade de 18
a 45 anos. E a idade que a mulher está com poder de compra, e é ótimo. Por quê? Hoje, quem decide para onde vai o dinheiro dentro de casa são as mulheres. Não adianta. Já perdemos essa. Caramba. Quais são os desafios, principais desafios que você encontra? Produzindo conteúdo? Isso, produzindo conteúdo. É aquela coisa de você... Por exemplo, eu, enquanto jornalista, eu tenho facilidade em produzir o conteúdo, mas a parte técnica, eu tenho... É um desafio para mim, mas eu meto a cara. Aí eu faço uma coisa lá, falo, tá horrível, mas é o que tem. Igual eu tô reformulando o meu site, que é o rodrigoteixeira.me, que agora eu vou migrar, vai ser queisogordinho.com.br, porque o meu canal é Que Isso Gordinho. Aí eu já peguei essas coisas do Instagram e outras redes sociais que ajudam você a fomentar e a divulgar o seu canal. E também um blog, né? Porque por mais que a gente fala, será que o blog já está defasado? Pode ser que sim, para esse público jovem, o blog já era. Mas eu tenho um outro público que me acompanha, então eu tenho que ter um blogzinho para colocar uma notícia, para as pessoas poderem acompanhar. Então é você acompanhar, o desafio é esse, acompanhar o seu público e o desafio maior, ganhar dinheiro com isso. A Estácio Friburgo realizou no final do mês de outubro a Semana da Comunicação. Além da palestra do Rodrigo Teixeira, que deixou você conectado com a modernidade, o evento trouxe diversos palestrantes. Um dos temas abordados foi o roteiro para a TV. Quem dá mais informações é o repórter Samuel Bonafé. Roteiro foi o tema da abertura da SECOM, a Semana de Comunicação aqui na Estácio de Sá. Quem começou a falar com a gente foi o escritor, jornalista e roteirista Davi Macena. Conta pra gente como construir um roteiro bem organizado e estruturado. Sobretudo sabendo o que você quer contar. Se você não souber o que você quer contar, sobre o que você quer falar, você não vai construir um roteiro nunca. Então, ponto de partida é você saber o que você realmente quer contar, que história é essa e por que você quer contar. Né? E aí você começa a construir a história de quando, como, onde, por quê, com quem, para quê. Né? E aí você vai alinhavando a sua história, cria o logline, o storyline, que é isso, é um resumo em uma linha do que você vai contar, e depois você desenvolve argumentos, sinopse, cria os personagens, situa, né? E aí vai embora. Como você pensa na hora de construir essa longline? Essa logline a gente constrói com a essência daquilo que você quer contar. Né? O que é Gabriela? É a história de uma moça que vira a paixão de Nassib, né? E rompe com todos os conceitos de Ilhéus na época do coronelismo. Acabou, essa é a história de Gabriela. O que vem a seguir são tramas e subtramas, arcos, que vão se abrindo com histórias paralelas, mas sem nunca perder o fio condutor de que essa mulher mudou a vida de Ilhéus e mudou a vida de Nassib, que era um homem da cidade e que viu essa mulher sensual rompendo todos os paradigmas da época. Quando você começa a trabalhar nessa história, qual a principal dificuldade que você encontra para trabalhar esse roteiro? É não perder o ponto de foco. Você tem sempre à sua frente a história real que você quer contar. Qual é a história que você quer contar? Né? Porque senão você vai se perdendo porque as subtramas, os personagens paralelos, eles vão te enrolando, né? O autor acaba se seduzindo pela própria história, porque contar a história é muito bom. Mas você não pode perder, por exemplo, o ponto de vista, que é isso, o ponto de vista é a história que você quer contar. É difícil para você trabalhar com tempo para criar essas histórias e tudo mais? Não, às vezes a musa inspiradora é o prazo, né? Alguém já disse isso. Mas eu prefiro trabalhar com mais liberdade, né, para poder escrever alguma coisa muito interessante. Né? A Glória Pérez ensina muito isso. A Glória Pérez ela escreve em pé, né, não senta, e escreve sozinha, ela não tem colaboradores. Mas ela demanda de tempo para construir uma história que vale a pena. E eu sou dessa linha. E tem um limite para você escrever essa história? Algo que você fique falando, não, isso não é interessante colocar, ou você vai seguindo a sua intuitividade mesmo? Você segue um pouco da intuição, mas tem uma hora que se você se perde, ou se você muda o ponto de vista, perde o foco, você desiste até. Né? Tem muita história que eu desisti, porque eu achei que não tinha substância, não tinha os elementos necessários, entendeu?
Mas é assim, é um processo de criação, não há previsão para um processo de criação. Né? Davi, muito obrigado pela sua participação. Samuel Bonafé para o Estácio Entrevista. Obrigado pela participação, Samuel. E agora continuamos com a entrevista com o youtuber Rodrigo Teixeira. Então, Rodrigo, em algum momento você já chegou a pensar em desistir? Quando eu fui demitido em dezembro, eu voltei, fiquei mais 45 dias no meio do ano, aí fui demitido de novo. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas você tem que ter um plano B. Porque eu olho pro lado, a menina, poxa, formou comigo no ensino médio, médica, aposentou a mãe. Eu olho pro meu lado, não vou nem falar. Mas é isso, grana. Eu ainda não ganhei com jornalismo. Já tô aí desde 2009. Tem gente te acanhando? Tem. Me apresenta que eu quero conhecer. Mas, tipo, eu tenho meu apartamento, tenho minhas coisas. Tô aprendendo a dirigir. Falei, o que eu já não fiz e eu quero fazer? Vou aprender a dirigir. Aí eu falei, vou. Aí paguei autoescola. Aí você, por exemplo, você vai criando coisas pro seu dia a dia que vão te fazer bem, pra você não enlouquecer. Porque depois você. Porque, por exemplo, quando você tem um sobrenome, falando de tal da Globo, falando de tal da Globosat, falando de tal da Record, isso te acompanha. Mas agora eu sou o Rodrigo do Queixo Gordinho. Então tô lá flopando. Às vezes tá flopadérrimo, mas eu me divirto. Porque eu tô me divertindo fazendo esse conteúdo. E com certeza eu tô me aprimorando e vou apresentar esse formato para vários outros veículos. E eu acho que também hoje tá tendo uma redescoberta de rádio. Acho que vale a pena investir, porque qualquer aplicativo tá voltando essa coisa do podcast, aplicativos. É legal, porque todo mundo gosta de parar. Se for uma coisa legal, vai parar para escutar. Vídeo, se for legal, vai parar. Você mesmo. Hoje, pensa, o que você consome hoje online, que prende a sua atenção? Foca aí. Faz um exercício. Então, num primeiro momento, fiquei desempregado, me desesperei. Num segundo momento, depois de uma análise, depois da psicologia agindo, você fala, poxa, sou bom no que eu faço, vou acreditando no que as pessoas estão dizendo, poxa, Rodrigo, e segue o seu caminho. E faça o que o seu coração vibrar. Porque não adianta nada, vou fazer uma medicina, seu coração está vibrando, você fala, vou fazer um canal no YouTube, seu coração vibrou, seu coração está ali. Não é balela, vai dar certo. E aquele é o tempo que tiver que fazer, o tempo que tiver que preparar. Mas, primeiro, acredite em você. Porque você tem que ser a primeira pessoa para acreditar em você mesmo. E é isso que eu acredito. Daqui a pouco nós continuamos o nosso papo com o youtuber Rodrigo Teixeira. A Semana de Comunicação teve como destaque o jornalismo cultural. A repórter Rafaela Aguiar entrevistou o jornalista Vitor Diniz. O jornalismo cultural foi destaque da Semana de Comunicação na Estácio Nova Friburgo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, converso com o jornalista Vitor Diniz. Vitor, qual a sua opinião sobre o jornalismo musical diante da variedade das novas mídias? Olha, eu acho que hoje a internet ela é um catalisador, né, cultural, e para quem busca nova música é uma ferramenta importantíssima. A gente estava aqui hoje falando que era uma delícia entrar nas lojas de discos, e ainda é, das que existem, que você descobre grandes bandas ali. Eu cresci assim com essa cultura da loja do disco, né, de discos, o álbum, a cultura do álbum, mas é inegável que a internet também faz com que a gente saiba o que está acontecendo em Manchester agora, qual é a nova próxima banda, né, como os ingleses falam, né, qual é a melhor banda de todos os tempos. E para finalizar, qual seria uma música ou uma banda que definiria o pop mix para você? Essa é mais difícil, né? Uma banda só, eu acho que a banda que mudou a minha geração é o The Smiths. Eu tenho 43 anos, então é a banda que mudou o jeito da gente. Eu falei muito da Rough Trade, né? Hoje aqui, que é a gravadora que lançou os Smiths, que é uma loja de discos maravilhosa. Enfim, eu acho que é a banda que fez com que a gente visse que é possível você ter um conceito bacana, você ter sempre boas ideias, você não abrir mão das suas ideias e, ao mesmo tempo, você ser super popular
popular, né? Os Beatles fizeram isso, uma banda que levou a música deles para o maior número de pessoas possível, sem deixar de conferir a eles uma estética sofisticada, bacana, né? Um produto, para mim, o maior produto de arte que já existiu, né? As obras dos Beatles. Mas surgiram em 62, né? Debutaram em 62. Para a minha geração, o The Smiths, mas eu falaria que acho que o Pop Mix ficou mais linkado ali às bandas do chamado Britpop. O Oasis, inegavelmente, também é a grande banda daquela geração e é uma das minhas paixões. Bom, Vitor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, até a próxima. Rafaela Aguiar para o Estácio Entrevista. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com o youtuber Rodrigo Teixeira. Não saia daí porque o Estácio Entrevista volta já já. Eu acabei de entrar na Estácio e já posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você também pode viver agora essa experiência com o PAR, o novo parcelamento Estácio. Parcele até 70% das suas mensalidades e pague sem juros no dobro do tempo. É direta com a Estácio. Muito simples, nem precisa de fiador, né, Guga? Tá aí a força que você precisa para viver já a melhor fase da sua vida. Vestibular. Inscreva-se já. www.estacio.br. O Estácio Entrevista de hoje conhece um pouco da realidade de trabalhar com a grande rede. Para isso, nós recebemos o youtuber Rodrigo Teixeira. Como que é a rotina? A rotina o quê? De gravações minhas? De um jornalista ou de quando eu estava em veículo? Ou hoje do que eu tenho feito? O que isso é? Na montagem dos vídeos. Sua rotina. Por exemplo, eu fui assaltado, eu perdi meu celular. No Uber, uma loucura. Aí eu sofri um arrastão. Aí o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, e agora? E tinha acabado de chegar para mim um kit da Pepsi com os novos sabores de Ruffles que eu tinha que fazer, dos recebidos e tal. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu peguei meu celular velho e gravei. Porque às vezes o registro fala mais alto. Aí eu peguei e falei para um amigo que tem me ajudado na edição de vídeos. Eu falei, cara, me dá uma mão aí. Aí uma coisa que eu aprendi também. Quando o YouTube ele coloca uma varinha lá mágica cheia de pozinhos, não clique nessa varinha. Porque ela vai baixar a qualidade do seu vídeo. E eu aprendi fazendo. Então é uma coisa que eu coloquei um vídeo lá que não estava uma qualidade tão boa. Tentei melhorar, piorou. Mas tá lá. Atingi o objetivo. A pessoa que me mandou o kit ficou feliz porque eu dei a resposta. Então nós não podemos titubear. É o que dá para fazer. Dá para fazer, vamos fazer. Pensar no melhor. Lógico, se eu tenho uma câmera super bacana, olha, uma luz maravilhosa aqui me iluminando, pô, vai ficar maravilhoso, lindo de ver, lindo de fazer. Mas você tem um celular, começa com o que você tem. É isso. Você possui alguma equipe? Equipe, eu. Primeiro eu, aí segundo eu. Porque uma coisa que eu aprendi também. Quando você começa a delegar funções pra gente ruim, só te atrapalham. Então, ainda mais na internet, se você quer ter um canal, primeiro você. Começa com o seu celular, faz você, a iluminação você. Aí, quando a parada for crescendo um pouquinho, você começa a fazer uma equipe, porque é difícil. Ok, Rodrigo. E a rotina de uma das agências de publicidade foi enfoque em uma das palestras da Semana da Comunicação. Nossa equipe conversou com o editor de imagens, Davidson Silva. A rotina de uma agência publicitária foi um dos temas abordados na Semana da Comunicação aqui no campus de Nova Friburgo. Sobre isso nós vamos falar com o editor de vídeo, Davidson Silva. Como é a rotina de uma agência publicitária? Olha, a rotina, para falar a verdade, não existe. E esse é o ponto forte do nosso meio. É cada dia um cliente diferente, com uma abordagem diferente, com um produto diferente, uma personalidade completamente diferente. Eu acho que esse é que é o nosso ponto forte, essa é que é a nossa alegria de trabalhar nesse ramo. É todo dia uma novidade, você nunca vai trabalhar com a mesma coisa, repetindo como se fosse uma máquina. São sempre desafios diferentes, novidades, isso é a nossa maravilha, o nosso universo é diversificado e esse é o nosso ponto forte. Então não tem rotina, resumindo, não tem rotina. E como está o mercado de trabalho na cidade? Olha, o mercado de trabalho, para mim, é o melhor momento. Eu falei isso na palestra aqui, a crise ela está separando muito bem quem é criativo e quem que não é.
quem realmente quer fazer diferença no produto, na venda, e quem está só quebrando um galho ou está fazendo aquele produto meia boca. Esse não está sobrevivendo e o que acontece? A gente que tem talento, a gente engole o mercado todo. Então está sendo para mim o melhor momento, está separando realmente quem é bom, quem estudou, quem tem conteúdo, do cara que está só ali fazendo um arrozinho com feijão, tentando se manter. Esse não se mantém. E quais são as tendências? As tendências... O reflexo dessa crise, depois que passar, a gente superar, a gente vai ter um cliente doutrinado, que entende realmente o que faz sucesso. Então, para mim, o futuro é extremamente promissor, porque o cliente sabendo o que quer também facilita para a gente. O cliente que sabe a diferença de um bom produto para um mau produto, para a gente facilita. Então, a gente vende a nossa ideia com mais facilidade. Então, o futuro tem tudo de bom para acontecer. Obrigada pela sua participação. Paulo Oliveira, Estácio Entrevista. Obrigado, Paulo Oliveira. E nós vamos seguir a nossa entrevista com o youtuber Rodrigo Teixeira. Então, Rodrigo, como você classificaria o diferencial dos seus vídeos? Sou eu, que só tem eu. Só eu que posso fazer os meus vídeos. Porque se o Whindersson Nunes, que tem 12 milhões lá... Cara, eu não vou... Se eu fizer uma rebolada, fala, quem é aquele gordo estranho que tá rebolando? Se eu pintar meu cabelo, eu já tô ficando careca, de loiro, que vestia a cara de palhaço. Fala, quem é aquele gordo? Mas não é, é aquilo. Não se deixe levar pelas críticas. Porque vão te criticar se você estiver parado, vão te criticar se você estiver andando, vão te criticar se você estiver caindo. Então, ó, faça o seu trabalho e se preocupe com quem se preocupa com você. Cada um sabe, ó, fecha o olho. Quem me preocupa comigo? De verdade. Então começa a ouvir essas pessoas. Quem não preocupa com você, não ouça. Eu classifico meu trabalho assim. Tá bom? Gostei? Valeu? O cliente gostou? Ai, porra, o cliente não gostou. E agora? O que eu faço? Vamos fazer de novo? Bora gravar de novo. Eu tenho uma cliente, uma dentista, que eu gravo um vídeo com ela toda segunda. E é patrocinado. Mas ela fala sobre saúde bucal. Eu me divirto fazendo os vídeos, mas ela é cliente. O jeito que o vídeo quiser que saia, vai ter que sair. Então eu gravo uma, não gostei, 2, 3. Aí tem dia que eu falo, ai meu Deus, vamos pra 4? Mas vamos, é cliente. Então nós entendermos também como jornalistas, nós temos que ter essa visão integrada da publicidade, da comunicação integrada. Hoje em dia, ainda mais quando a gente empreende, nós não podemos deixar de fora a publicidade. Então você tem que saber trabalhar isso tudo. Então você tem que classificar. Eu classifico meu trabalho, onde está o meu coração, estou feliz. E essa coisa de classificar é muito complicado. Mas aí você vai acompanhando. As pessoas falam, você fala, isso aqui valeu. Porra, eu estava meio torto, então vou ficar reto. Então acho que é isso. Você ter o seu senso crítico, não deixar que as críticas de fora te abalem tanto. E seguir em frente. Ter coragem para fazer, ter coragem para mudar, ter coragem para estar aqui em frente às câmeras e falando. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para tudo, senão você não faz nada. Teve algum vídeo que você já publicou que para você foi o melhor? Ai, teve um que eu fiz no R7, eu quero até repetir no meu canal, que é das gordinhas, que elas têm um movimento de biquíni. Porque gordinha de biquíni pode. E elas vão à praia. Aí quando a gente foi gravar, a gente parou a Praia da Barra. As gordinhas de biquíni, os motoristas buzinando, os motoboys paravam, os velhos. Por quê? Mulher gordinha, não é aquela, né, chapadona. É a mulher de verdade. É a mulher do cara. É a mulher que o cara tem tesão. Então ela é a mulher de verdade. Então foi uma pauta que foi muito gostosa de fazer. E eu falei, caramba, que loucura. Eu quero fazer de novo. E eu vou gravar pro meu canal. Porque eu tenho ela no R7, mas eu não tenho no meu canal. Mas eu me diverti fazendo. E coberturas importantes. Por exemplo, no Terra. O Terra me marcou muito a cobertura do Morro do Bumba. Quando caiu Niterói lá. Eu fazendo notícias. Tristeza. Aquele menino, Wellington, que entrou num colégio. Um colégio Estácio da Silveira. E matou aquelas crianças de Realengo. Aquilo me marcou muito. Caramba. E a minha cobertura do Terra foi que me levou para o UOL. Mas aí você vê
quando o seu trabalho ele tem uma relevância, as pessoas, poxa, eu quero esse cara. Eu quero esse olhar comigo. Eu quero esse dinamismo comigo. Foi quando eu saí do Terra e vim pro UOL. Aí depois do UOL, aí quando falou, Rodrigo, venha pro R7, temos uma proposta para você. Quer? É só entretenimento, interessa? Eu falei, interessa. Os desafios de atuar no mercado publicitário no interior foi assunto da Semana da Comunicação. Você confere mais detalhes com a repórter Kessia Coutinho. Marketing digital foi um dos enfoques aqui na Semana da Comunicação na Estácio. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o André Abichalil, publicitário da agência Layout. Obrigada pela sua participação aqui, André. Obrigado a vocês, meu bem. Então, a gente quer saber o que a pessoa que deseja fazer publicidade, qual é a característica que ela precisa ter? Bem, primeiro precisa ser um comunicador, né? Nós nascemos todos comunicadores, a gente tem uma série de formas de nos comunicarmos, né? Corporal e a fala, e você tem que ter alguma habilidade com comunicação. Então, se você, meu amigo, está com vontade de fazer publicidade ou jornalismo, tem que gostar de se comunicar, né? Não pode ter vergonha de falar, tem que saber ler e escrever, então a gente vai dar muito valor àqueles fundamentos que a gente aprende na escola, que é saber ler e escrever direito e ter gosto por mídia, ter gosto por construir histórias, né? E contar histórias dentro da forma que for o teu objetivo, né? Se for o jornalista, contar um fato. Se for o publicitário, convencer alguém, motivar alguém a comprar um produto, né? E acho que é isso. Então, as mídias sociais hoje estão muito em alta. E qual é a importância delas para a publicidade hoje em dia? Bem, mídia social, eu dificilmente vou imaginar aqui uma campanha que não tenha redes sociais, né? Mídia social, social media, enfim. Hoje, como estamos todos conectados, principalmente pelos smartphones, né? O smartphone criou uma condição de penetração, de capilaridade da mídia muito bacana. Você consegue estar no Facebook sem ter que adquirir um equipamento caríssimo, que seria um desktop, né? Há alguns anos atrás. E então, poxa, onde estão as pessoas, está o interesse das marcas. Então a rede social, ela hoje detém um grupo muito grande de pessoas, uma relevância enorme para as marcas. Então, sem dúvida, o profissional que está ingressando na profissão hoje, como usuário de rede social, naturalmente, acredito eu, vai se tornar um profissional de rede social analisando aquilo como mídia, analisando aquilo como uma ferramenta comportamental que pode trazer resultado de venda para uma marca. E qual é a importância da vivência profissional para um estudante de publicidade? Bem, o estudante de publicidade tem que entender que estudar publicidade é viver publicidade. Tem coisa que a gente só consegue aprender fazendo, né? Então, vou dar um exemplo aqui não proibido para menores, andar de bicicleta. O proibido para menores eu não vou contar não, mas acho que vocês já pescaram. Tem coisa que a gente só aprende fazendo. Então, tanto o profissional de publicidade formado não pode parar de estudar, porque as informações estão numa transição altamente veloz, o aluno de publicidade também não pode deixar de viver a profissão, porque senão ele não consegue aprender como se faz. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Então é isso, você soube um pouquinho mais hoje sobre a publicidade aqui no Estácio Entrevista. Obrigado, Kessia. E você, Rodrigo, qual mensagem deixaria para os estudantes? Acreditem primeiro em você. Jornalismo não morreu, ele mudou de endereço. Entendeu? Entendi. Por quê? Eu acho que é isso. Estejam à frente. O que quem está no mercado espera de quem está na academia? Pense em comunicação. Senão acabou o curso. Vocês estão aí para pensar comunicação. Então pensem, venham com ideias novas. Ideias novas que possamos ganhar dinheiro juntos. Eu acho que é isso. E você tem uma boa ideia e acha que aquilo pode ser um diferencial, coloca para fazer. Pode ser chamado de louco no início. E todo o canal no YouTube começa com 0 inscrito. Aí você curte, aí pede pro seu vizinho curtir, pede pra sua tia curtir, pra sua madrinha, e vai começando a sua rede de relacionamento. Mas tem que começar, tem que ter coragem. E o mundo só vence quem tem coragem, quem corre atrás. Nada cai do céu. É isso que eu posso dizer. Porque as coisas dão certo quando você coloca o seu coração, traça um objetivo e persegue esse objetivo. Eu acho que é isso. E fico meu abraço, que adorei estar aqui em Friburgo. Foi muito bom ter você aqui no nosso programa. E é isso, pessoal. O Estácio Entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.